Olá, olá pessoal, vamos chegando. Hoje é dia de vocês conhecerem um pouquinho mais do que é o cristal. Cristal que passou pela Atlântida, passou pela Lemúria, passou por tantas formações do nosso planeta, que antes da Lemúria, já ele teve outras, né? Outros começos, outros finais, outras transições. E os cristais sempre estiveram com eles. Opa, vão entrando, vamos ver quem tá aí. Romário, boa noite. Nath, boa noite. Nádia, boa noite. Reginaldo, boa noite. E vamos ser sempre acenando para vocês também. E sempre juntos. Olha, o que mais me intriga e o que mais, assim, me deixa um pouco... Fala, como é que as pessoas, elas podem ser assim, ignorar, né? Porque nunca foram trabalhadas nisso, para elas isso é uma lenda, mas como que elas não podem ter a noção, a sensibilidade de saber até onde o cristal chega, os cristais. Eu não troco eles pelos meus melhores amigos, porque melhor amigo que eles eu não tenho. Nosso tema de hoje, cristais, Atlântida, uma delas falando aqui com você, com vocês. E magnetismo da Terra. Nós estamos aqui com Daniela Garcia, mais algumas outras pessoas que entraram já foi. Silvanos, olá, amém. Olá, Silvana, desde Oá, não sei, alguma coisa assim. Cristal multidimensional entrou. Parabéns, cristal multidimensional. Alice, a nossa grande companheirona, Karina. Michel, pessoal entrando, outras pessoas entraram, deixa eu ver se eu resgato aqui. Alguns nomes que eu não falei, Reginaldo, Silvanos, vamos ver, Nádia, Nath, todos vocês, epa, sempre muito bem-vindos, Simone. Então vamos lá, gente, vamos começar a nossa live. E eu aceito perguntas, tá? Eu quero que vocês venham junto, perguntem o que for necessário, que eu estou pronta para responder. E hoje eu fiquei muito feliz, né, que cada dia aqui com os cristais, com o meu tratamento do registro da memória celular, que mistura tudo, uma coisa não tem nada a ver com outra, radiestesia e tudo tem a ver com tudo, porque nós não somos seres separados. Daniela Garcia, ela está dizendo, deixa eu ver aqui, voltar. Eu que agradeço a oportunidade, tanto conhecimento, mas a gratidão, Márcia, é minha também por vocês estarem junto e principalmente porque vocês vão começar a ver, a sentir a importância do cristal. Ele não é um brinquedinho, pedras, não é um brinquedinho, uma coisa que você põe lá para enfeitar, porque é bom, sabe? Uma bandeja de cristal debaixo da cama, a pessoa não tem conforto nenhum, é só ela observar pessoas que não sabem nem, né? Que querem fazer uma coisa boa, explicando o que você tem que fazer com o cristal, mas elas não têm elas não têm a vida do cristal, né? E cristal é vida. Tanto é que a nossa pineal é cristal, né? A pessoa que sufoca aquilo,
Patrícia também entrou, Patrícia Rezende, Saaras. É algo que não tem, sabe, não tem para ninguém. Tem para nós. Então, eles vêm de uma, sabe, tantas transformações de eras que nós tivemos, e o cristal sempre continua ali. Eu vou contar uma coisa para você antes, que um dia, assim, eu pegando um cristal na mão, não peguei assim, né? Vamos pegar algum aqui, tudo bem, vou pegar esse. Aí eu pensando assim, engraçado, né? Eu tenho tanta vontade de saber sobre as pirâmides do Egito. Paneteria Goulart também entrou. Oba, tem uma paneteria boa aí pra gente, hein, gente? Valéria. E eu segurando ele, conversando, de repente veio assim. Sabe quem construiu as pirâmides do Egito? Sabe quem foi? Eles foram construídos na era lemuriana. Mas não era aquela, né? Ela não era tão imensa, ela não tinha todas as características de unir a terra ao céu, a terra ao todo. Porque ela simboliza a nossa, quando nós estamos em processo evolutivo, a nossa pineal, ela já está desperta, né, lá dentro, pelo frontal, lá no meio, e ela é um cristal. E quando ela está desperta, ela é antenada. E aquelas antenas, vocês vejam bem o que eu vou falar, elas nos unem ao divino em nós. Então ele vai, capta energia e traz em nós, e a divindade está em nós. Isso eu aprendi na Atlântida. Essa divindade está em nós. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece com as pirâmides? Ela é a união do homem, cada grau daquela construção, até ela diminuir, ela representa um grau evolutivo que nós temos, e por tudo que nós passamos, e quantas reencarnações, não vou dizer reencarnações, quantas vezes o nosso planeta, ele teve as transformações de eras, né? Então, não foi só a última, que foi de Noé, que foi toda aquela, né? Aquela aguaceira, aquela coisa toda, não foi a última, não foi a única, ou mesmo antes dela, né, que nós tivemos, também não foi, nós tivemos muitas eras onde o planeta começou a formação. A pirâmide, ela foi sendo formada de acordo com essas eras, com como é que eu posso explicar? Uma natureza própria da formação do nosso planeta. E se vocês começarem a contar quantos degraus, né, até ela chegar lá no pequenininho, lá em cima, que é a junção do homem com a terra, e lá no meio é onde representa a nossa pineal, são as eras que nós tivemos evolutivas. Quanto mais larga é a parte de baixo da pirâmide, ela é mais terra. E à medida que ela vai se formando, né, os continentes começam a reaparecer ou aparecer, e ela vai se formando, é cada grau evolutivo, dimensional, com extras galácticos que foram aparecendo,
e foram formando aquelas pirâmides. A esfinge, eu não consigo falar muito dela, mas eu falo das pirâmides, foram aparecendo a cada momento de transição do nosso planeta. Pessoal, tem muita história para contar para vocês? Não, tem muitas coisas que eu canalizo e vem para mim de uma maneira tão forte. E quando eu pego um cristal, eu começo a entrar nele, ele me conta a história do nosso planeta. Lógico que isso não é uma coisa assim, eu vim pronta para isso, né? Mas você também veio, mas não permitiu despertar essa abertura em você. Nós somos, acima de tudo, cientistas. Mas cientistas com amor, por isso que eles dizem que a espiritualidade e a ciência se unem, porque para você atingir o grau da espiritualidade, evoluído mesmo, e perceber a ciência nela, você precisa chegar ao topo da pirâmide. Quando ela está pequenininha assim, ela está imensa. Ela é a nossa união, é a união do nosso planeta com o todo. Quando nós pensamos que o nosso planeta é pequenininho, ele nem aparece, né? Imagina, se olhando todos aqueles planetas imensos em outras galáxias. É do pequeno que se forma o grande. Elza, Serafim, também está aí, Santiago e outras pessoas enviaram solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Eu vou explicar mais um pouco, depois se for para solicitar, se for para pôr alguém, precisa pôr uma pessoa só, né? Mas deixa eu só concluir o que eu estou falando para vocês, porque eu tenho muita coisa para revelar, que eu não vou revelar hoje. Eu vou revelar isso aos poucos, talvez num grupo. Porque se eu começar a falar de tudo que eu recebo, que vão vindo, da canalização que existe, não vai ser legal, não vai ser bom. Eu prefiro falar em particular. Para algumas pessoas, para alguns grupos que têm interesse nisso. Nós temos pouquíssimo tempo para despertar a nossa consciência. Olha, a força desses cristais e das pedras, elas são tão intensas comigo, que eu tenho aqui uma pedra que eu achei na USP por acaso, quando eu estava estudando, muitos anos atrás, e faz tempo, que eu nem me lembro mais do que eu aprendi lá, viu, gente? Mas, olha o que ela faz, ela levanta, ó, e ela tá mostrando para vocês o potencial dela, ela tá mostrando para vocês. Eu não sei de que era ela é, mas eu sinto que é da terciária, quaternária, alguma coisa assim. Lá, bem pra lá. Mas isso pouco importa, porque ela é milenar, gente, é bilenar, sei lá. Ela foi se reconstruindo aos poucos. E essa pedra, quando alguém tenta fazer um mal, ela destrói. Ela vive para o bem. Porque o nosso planeta foi construído, aconteceu o boom lá, né, que veio, ele veio já dentro da formação
dentro de um despertar divino do amor. Porque o amor não está em todos os planetas da nossa galáxia, não, ou das outras galáxias. São raras as galáxias que despertaram o amor como a divindade em si. Por exemplo, nós aqui mesmo no planeta Terra, muita gente acredita naquele Deus que está sentado lá, né? E que Jesus está do lado direito, meu Filho único, meu Deus do céu. Filho único, Jesus. Jesus deve dar risada disso até, né? Ele deve achar, porque nós não somos o resto. Nós somos inteiros. E Jesus veio e explicou isso. Lógico que ele está muito à frente, porque o grau evolutivo dele é aquela coisa toda maravilhosa. Jesus nunca foi buscar santidade como várias pessoas aí têm. Elas vão buscar santidade, de repente são psicopatias que levam a pessoa, uma vez acreditar que é um perambulando, dali a pouco vira santa, daqui a pouco vira santo, daqui a pouco vira não sei o quê, daqui a pouco é o grande espectador de Deus, daqui a pouco... Gente, nós não somos nada disso. Nós somos filhos da terra e temos que acreditar. E quem é o verdadeiro filho da terra? Ele entra na expressão mais precisa do planeta. Ele não dá nome às pedras e aos cristais. Ele simplesmente convive com elas. E é isso que vocês vão aprender comigo. Nós vamos fazer, lógico, nós vamos fazer um workshop, nós vamos dar aula em agosto, tá lá no Instagram para quem quiser obter mais informações. E é só para 15 pessoas, eu não quero mais. Eu não quero multidão. Eu quero quem vem pelo chamado. E quem vem pelo chamado é uma minoria. Hoje nós vamos olhar para os cristais sob uma perspectiva, sobre uma ótica antes do dilúvio. Bem antes do dilúvio, antes de Noé, né? Antes da Lemúria, mas mas diferente de como normalmente vocês conheceram. O que realmente são cristais? Então, eu já falei um pouco, vou falar mais. Cristais, eu adoro ficar pegando eles. Eu fico, olha, é tanta coisa que tem, eu acho linda essa daqui. Essa é uma pedra, olha que legal. Ela é melancia, né? Como é que se diz? Esqueci, não sei o que é. Ai, meu Deus do céu. Você vê que me esquece o nome? Porque elas não gostam que fica dando nome para elas. Mas ela tá aí, ó. Tá inteira. Eu tenho várias dela, inteira, bonita. Essa daqui é linda, maravilhosa. E o nosso olhar hoje para os cristais não é ver o cristal como qualquer coisa, como qualquer objeto que você vai, você constrói, você faz, você acha e coloca lá, ai que linda, aquela planta bonita, maravilhosa, lógico que elas adoram ficar com cristal também, os cristais adoram, mas ela tem uma alma, gente, ela tem alma, ela tem vida, eu não estou dizendo que ela tenha espírito, mas ela tem a consciência espiritual. É diferente. Ela está muito além do que vocês possam imaginar. Ela traz todo um conteúdo, toda uma história do nosso planeta. Por um acaso, ela não veio parar na minha mão.
e até hoje eu deixo esse pêndulo por cima dela, porque ela escolheu, eu vou até... Nossa, olha o peso. Gente, caiu. Mas eu espero que não tenha quebrado. Mas depois eu pego. Ela escolheu ficar com o pêndulo aqui, ó. Ela escolheu e ela quer que aquele pêndulo que caiu, mas não quebrou, já vi que não quebrou, aquele pêndulo de cristal, fique exatamente nesse centro desse mapa que nós temos da América Latina, que veio parar nas minhas mãos, aonde está localizado o Brasil. Como não acreditar? E olha, quando eu digo isso, olha para vocês o que o pêndulo faz. Você concorda com isso? Ok, ele está mostrando para vocês. E aonde está o Brasil? Vocês estão vendo, gente? Ó. E ele começa a trabalhar, não só com o Brasil, é lógico, né? Mas aqui é da América Latina, né? A parte baixa do continente, mas o quanto o Brasil é o coração do planeta. De todos os continentes, o Brasil, ele projeta, apesar de tudo isso, essas dificuldades que nós estamos tendo política, que chega a ser, olha, gente, um acidente, né? É uma coisa muito negativa. Esse desespero pelo poder, que não acontece só com os políticos, ele tá feliz, viu? Que não acontece só com os políticos, acontece com todos, em todas as áreas. Eu sei mais que você é mais que eu, você é isso, você é aquilo. Isso tudo vai acabar. E não falta muito, não. Tá faltando muito pouco. Muito pouco. Escute o que eu estou falando. Tá faltando muito pouco. Pare de enganar. Eu digo isso para aqueles que gostam de enganar. Pare de fingir que você sabe das coisas e fala um monte de coisa que você não entende. O povo, ele já está tendo uma separação. Eu nem vou dizer o joio com o trigo com o joio, como dizem que lógico é isso. O número de pessoas que vão ficar, de criaturas e de seres, é muito menor que o trigo. Porque o joio humano é 80%, 90% do planeta. 80%. Quantas pessoas vocês ouvem e acreditam que trabalham com a mente de vocês, que são os falsos profetas, estão aí. Boa noite, Léo. O Léo é maravilhoso também, né, Léo? Marialba, várias pessoas assinando, Marisa, o pessoal aí, induzindo, vem comigo, vem comigo. O que hoje está acontecendo? Eu sou muito a favor dos extragalácticos, porque todos nós somos, né? Todos nós somos um pouco de extragalácticos. Eu sou bem a favor. Pegando o meu cristal que caiu. Eu sou muito a favor dos extragalácticos. Mas esse exagero de que tá aparecendo aqui, aparece... Gente, eles sempre apareceram, eles sempre estiveram aqui. Ah, porque eu não sei quem foi abduzido. Eu não sei. São coisas que para mim não encaixam. Porque eles estão tão, mas sem fazer disso um fanatismo. Sabe, de repente o fanatismo pela religião, pelas crenças. O fanatismo por isso. Não, nós temos que ter um senso
de equilíbrio. Existem pessoas que estão estudando sério, então elas foram para essa área, mas fazer isso de uma forma coletiva, e que eles vão virar os deuses agora aqui, porque eles vão vir nos salvar. Tomem cuidado com isso. Eles estão entre nós, tem um monte aqui que está andando, conversando com você. Só que ele não fica dando entrevista, entendeu? Ele sabe se colocar no lugar dele. Eu passei, gente, eu fui auto-iniciada em 84. Eu passei exatamente 35 anos, praticamente, né? 30 anos, vamos dizer, na minha quietinha. Esses 12 anos, 13 anos, sei lá, é que eu comecei a aparecer, e muito mais agora, porque agora chegou o meu momento. Se vocês assistirem vídeos meus, bem anteriores, da época da Rádio Mundial, eu sempre disse, meu momento vai chegar. E agora chegou. Por quê? Se eu chegasse antes, eu iria ser prejudicada. Eu cheguei hoje junto com eles. Eu cheguei hoje com essa harmonização. Eu cheguei hoje para dizer para vocês, acorda. Acorda. Narima, Leandro, vários outros passaram, mas né, eu estou dando continuidade. Acorda, desperta para a vida. O teu tempo é curto. Não tenha medo do que vai acontecer. Oi, boa noite, o senhor pode... não sou senhor para começar. A Violeta pode explicar a cor violeta de forma em energia? Aspirar, o que significa o quê? Aspiral, acho que ele quer dizer energia aspiral. Não entendi o que está perguntando aí, não. Aninha, Diva, isso daqui é vida. Sabe quantos milhões de anos ele teve de formação? Você sabe que ele sustenta o magnetismo dele. Eu estou falando, o tema hoje é Atlântida e o magnetismo da Terra. O magnetismo que nós temos, a atração que nós temos, vem daqui. Quem sustenta você andando é a tua pineal, que é cristal. Quem sustenta você, você, todos nós, caminhando aqui no planeta Terra, são os cristais. E eles são imantados, gente. Então, nós não ficamos airando, nós não ficamos volitando. Nós colocamos os pés no chão, e se você colocar o seu, você vai ver que ele gruda. Ele gruda no chão, ele te dá firmeza. Quando a pessoa começa a ter tontura, começa a ter uma série de outras coisas, é porque ela não está legal. Então, nós vamos compreender agora o que é o magnetismo. Por exemplo, se eu coloco o cristal aqui, e eu digo para ele assim, né? Eu peço para ele, existe a possibilidade do planeta mudar? Você me responde, se tudo isso que está acontecendo é verdadeiro, eu vou pedir para um de vocês mandar por escrito qual a posição que vocês preferem que ele fique, para dizer sim. Pode ser? Manda aqui. Eu tô aqui segurando, eu não tô falando nada, ele grudou na minha mão, ó. Vocês podem ver que ele tá grudado na minha mão. Ele tá esperando a pergunta. Pergunta. E ele vai responder para você. Eu não sei, Leandro Alberto, para baixo eu não entendi nada, o que ele falou para baixo também.
Ele, com a pergunta que você fizer, ele te responde. Que ele possa vir para as pontas... que ele possa vir para as pontas... Agora que eu entendi. Para as pontas dos seus dedos. Tá bom. Se for sim, vai para a ponta dos meus dedos. Desculpa a pessoa que me perguntou antes, mas é mais ou menos a mesma coisa. Para baixo, pontas dos dedos. Eu ponho a mão embaixo para ele não cair, ó. Ele tá ficando em pé, eu que tô empurrando para trás. E ele quer ir para frente. É a resposta que ele está dando para vocês. Vai acontecer. Ele faz parte do nosso planeta. Ele tem toda a história do planeta Terra. Ele tem toda a história da humanidade. É a posição, sim. É a posição, sim. Querem fazer outra pergunta? Vamos ver. Para baixo ou para a ponta dos dedos? A posição, sim, né? Então, você pode ir para baixo ou para... Olha, eu tô com a mão aqui, ó. Você pode ir para baixo ou na ponta dos dedos. Aqui. Eu não mexi minha mão. Vocês estão entendendo, gente? O dia que vocês aprenderem a lidar com eles, eu acredito... gente, a cabeça de vocês muda. Aqueles traumas, aqueles bloqueios, aquelas coisas, sabe, tão concretizadas, já viraram uma armadura, um concreto. A pineal ela vai se sufocando. Eu tenho a impressão que ela até deve dar umas lascadinhas, sabe? Não tem jeito. Não tem preparo para ficar aqui. Ele não é Deus, hein? Ele não está pedindo fé, não está pedindo nada. Ele quer a compreensão. A Terra possui um campo magnético que sustenta e influencia toda a vida no planeta. Diversas tradições espirituais relaciona os cristais a esse equilíbrio energético da Terra. Os xamãs. É maravilhoso. É algo fantástico. A Sanfing está falando que eu sou muito magnética. Você também é magnético ou magnética. Você também tem isso. Todos nós que estamos aqui temos esse magnetismo. Nós somos imantados no magnético. Nós vivemos isso, gente. A nova era é isso aqui. Eu não estou falando assim só o cristal, mas ele traz, eu estou acenando, tá? Klebels. Ele traz todas as informações necessárias para nós. Se você realmente tiver essa convivência, você sentir uma angústia, você coloca ele aqui. Pronto. Eu estou angustiada, estou com a garganta pegando, né? Eu vou colocar ele aqui. Ele é que eu não tô angustiada, mas ele gruda literalmente. Quando você está com um ponto de dor, ele atrai, ele vai puxar aquilo que é teu. E sabe onde ele libera aquilo? Quando começa a escurecer à noite. Bem tarde da noite, e tem pessoas que colocam cristal no quarto, porque aprenderam a pôr bandeja de cristal no quarto para dormir junto. Embaixo de travesseiro, embaixo de colchão. Aquela hora, o sol já foi, né? E eles começam a liberar, porque eles são autolimpantes. Vocês imaginem se eles vão ficar com tudo que a gente irradia de negativo. Eles trazem memória à tona, como o Léo está falando. Quando você mexe com eles, você vai observando, ele vai trazendo. Por exemplo, a maneira até como eu trabalho aqui, a pessoa está olhando para mim, segurando o saco. Eu lembrei não sei do quê. Eu fiz isso, aprendi muito nas aulas da Arne. Hoje, ele é um professor também que ensina.
todos nós temos essa facilidade, ele puxa a tua memória, entendeu? Ele vai na sua pineal, ele vai no seu, né? Na hipófise, ele começa a mexer com a hipófise da gente. Ele abrange, ele abre tudo. Então vamos lá, o magnetismo da Terra possui um campo magnético que sustenta e influencia toda a vida no planeta. Toda a vida, toda. Diversas tradições espirituais relacionam com o equilíbrio, eu já li para vocês isso, energético da Terra. Então agora nós vamos falar da Atlântida e os cristais. Ai, eu amo. Eu vou contar um segredo para vocês, gente. Acredite quem quiser. Também se não acreditar, tô um pouco me lixando. Eu já me vi 2, 3 vezes dentro de um cristal. Isso foi mais ou menos, a primeira vez que eu me vi foi quando eu tive o chamado. Aqui eu tenho os pleiadianos, né? Esse amarelo que vocês estão vendo é uma nave, o azul é a cor que eles irradiam quando eles estão aparecendo, o que está deitado fazendo isso com as mãos, eu gosto muito de gestos, aliás eu vou mandar um monte para vocês, ensinando, é a maneira como eles vêm com a gratidão e fazendo isso como uma abertura de canal para você. Esse lençol são ondulações que o corpo faz com energia fria. É um negócio maravilhoso. Eu tenho o mestre Elmória, que foi o que me fez o chamado. Extremamente ligado a Jesus, que para mim não é Cristo, ele é Jesus, puramente Jesus. Olha lá, além dele ser muito forte, ele tem uma vibração que vocês não... O corpo pula de uma forma fantástica e vai arrumando, sabe? São quando as moléculas dele vão entrando em você, todas as moléculas do cristal, e vai atingindo suas células. E vai escolhendo, vai limpando, e o teu corpo começa a movimentar através dessa limpeza de células. É algo fantástico. A Atlântida e os cristais, segundo as tradições espirituais e esotéricas, a Atlântida teria utilizado os cristais de forma muito mais ampla do que imaginamos. As casas, quando eu falo, parece que eu estou vendo, hoje viraram túneis, alguma coisa assim, algumas que sobreviveram ao dilúvio, como as pirâmides, e foram criando aquela série de degraus, sei lá, aquela forma, né, da construção, e cada um deles representa uma fase evolutiva do nosso planeta, até chegar ao todo. Do nosso planeta tem um homem aí, né? Vocês podem ver que nós já estamos no pequenininho agora. Muito amplo, imaginam, independente da interpretação histórica, esse legado inspira reflexões sobre consciência e sabedoria. Conhecimento eu não quero mais não, eu quero sabedoria. Eu não vou ficar pegando um livro e ficar decorando aquilo para dizer que eu aprendi, não, eu quero aprender comigo, eu quero aprender com o meu ser. Se eu trouxer conhecimento, é uma escola, tudo bem, vale, porque nós também fazemos isso, mas através de conhecimento de muitas pessoas, ela precisa desenvolver a própria sabedoria dela. A própria sabedoria, quando vem? Quando ela se inspira nela e ela respeita. Bem, o que esquecemos sobre os cristais? Muitas pessoas utilizam cristais sem compreender seu propósito. É o que eu falei agora há pouco, né? Eu tinha já descrito isso daqui. E sua aplicação, o verdadeiro conhecimento está na consciência de quem utiliza e não apenas, né? E não apenas no cristal.
mas utiliza, ele traz o cristal como amigo, como, sabe, a troca de tudo. A nossa consciência, a nova consciência, a nova que despertou em mim em 2014, que eu já venho falando desde lá até agora, a nova consciência, ela desperta isso, ela expande isso, tá certo? Muitas pessoas, agora nós vamos, né? Muitas pessoas estão enganadas, elas precisam aprender a usar esses cristais. Eles são os nossos grandes e melhores amigos. Pessoal, vão lá no nosso Instagram. Se eu ficar falando, eu vou ficar falando 10 horas a respeito. Eu vou falar de uma série de coisas intraterrenas, sabe, tudo isso, mas são canalizações profundas, profundas. Existem seres atlantas que são intraterrenas, porque nós temos uma outra terra além dessa, tem uma outra camada. Entenderam? Enquanto uma vem para cá, outra vai para lá. E lá, muitos que vieram na Atlântida estão irradiando essa força magnética imantada para nós. Para segurar o nosso planeta, para não ter mais nenhuma transição como dilúvio, com coisas negativas, mas terremoto sim. E não vai demorar. Vanessa Martos está aí também. Gente, vão me seguindo. Eu prefiro dar cursos fechados, cursos não, mentoria, né, imersão, coisas assim. Vamos anunciando aos poucos. Márcia Azevedo, deixa eu ver quem mais falar mais alguns nomes. Maria João às vezes vem mesmo. Adriana, Cidinha, Vidal, o Léo, né? Que tem esse conhecimento todo também. Ateliê Glória, sejam todos, Elaine Torcos. Parece nome grego, né? Elaine Torcos. Todos muito bem-vindos. Gente, estou amando poder ter vocês comigo e desfrutando da sabedoria. Quem passa conhecimento, dá aula de história, de geografia, de sociologia, como eu já dei, né? Disso e daquilo. Quem, além do sábio que sai debaixo da zona de conforto de sentar debaixo de uma árvore, mas de caminhar naturalmente entre todos, ele vai desenvolver, ajudar a desenvolver outros sábios. Eu não conheço todos os segredos do planeta. Eu não conheço todos os segredos da humanidade. Eu não conheço todos os segredos dos extragalácticos. Mas cada um de vocês, trazendo a própria sabedoria à tona, permitindo isso, sem ficar seguindo ninguém, mas aprenderem, por favor, a seguirem vocês mesmos, a própria nova consciência, um novo momento, o espírito que a nova consciência está pedindo isso. Vocês vão ver que um dia, aquelas pessoas que você odiava, que você tinha raiva, que te magoou, que te não sei o quê, que blá, 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 por que bateu em mim, por que quando eu era criança, por que apanhava chicotada, chibatada, você pensava com tanta ira, você desperta o amor sem perceber. Você não percebe o amor, ele está além de tudo isso.
mas você não consegue mais ter aqueles pensamentos, aquela coisa obstruída de vingança, de ódio, de rancor, de querer, sabe, bem feito. Ah, aconteceu isso, ele mereceu porque ele fez aquilo. Mas ele não fez aquilo só com você, fez com outras pessoas. Não, mas foi para mim. A pessoa, ela se acha única, né? Porque ela ainda não cresceu. Aonde entra o amor? Nada disso mais cabe. Ou fica um, ou ficam os outros. Um é o amor, é a unidade. Tudo isso eu aprendo comigo, traficando com esses meus amigos, porque não há ninguém aqui no planeta que consiga me ensinar até hoje. Eu tenho exemplos, sim, mas não foi nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem minha família. Respeito demais, muito, e agradeço, porque eu vim através deles. Mas os ensinamentos que eu tenho são meus. Eles vieram para mim. Assim como você, Beatriz, Clébio, como cada um de vocês tem a de vocês. Tá certo? Vamos junto nessa? Entre em contato comigo. Vamos formar, quem tiver ideia de formar um grupinho já vai pensando. Logo, né? Vocês já vão acompanhar no nosso Instagram e chegaremos lá. O estudo dos cristais é um caminho de aprendizado, observação e expansão da consciência, da nova consciência. Uma coisa é a expansão da consciência, outra coisa é a nova consciência. Se você deseja aprofundar esse conhecimento e conhecer a radiestesia magnética imantada, as duas coisas, entre em contato conosco. Entre em contato urgentemente conosco, tanto pelo Instagram. Pelo Instagram é mais fácil, mas se você for aí, nós temos o nosso WhatsApp. Tem vários meios de você entrar em contato. E vamos ganhar conosco mesmo. E dar para nós o melhor que nós podemos dar para dar o melhor para o outro. Tá? Entrem, vão lá no... eu esqueci agora o nome, né? Onde tem todos os nossos assuntos, onde tem todos os nossos endereços, né? O Instagram, tudo isso. E chame. Gente, vamos começar a agir nessa força. Para de puxar uma corda de um lado, outra corda do outro, que eu digo assim, essas cordas puxando, e quem acaba caindo não é o que está no meio, mas é o que está puxando as cordas. Estes caem, o que está no meio continua caminhando. Entenderam? Porque o que está no meio não está se envolvendo com nada, ele está no meio dele, ele está nele. E vamos caminhar assim. Na minha bio, agora lembrei, entre lá na minha bio e nós vamos conquistar muito mais. Tá certo? Gente, vamos juntos? Toda terça-feira vocês vão me encontrar no canal, ou aqui no Instagram, ou no outro, no YouTube. Eu quero que vocês vão lá no YouTube e vejam as coisas que eu tenho também, que eu tenho alguns lá muito bons. Vou pedir ajuda de vocês para a gente crescer lá também. Eu não consegui ver o nome, estou vendo Mimi Carranca, não consegui ver inteiro o nome. Sejam todos muito bem-vindos. E assistam o vídeo novamente, para quem não pegou, assista desde o começo, tá bom? Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.
Gratidão a todos esses nossos amigos que estão todos aqui em cima da mesa, mas não dá para mostrar todos para vocês. Até a próxima. Gratidão, Leila, Elza, Serafim, gratidão, gratidão, gratidão. Paz, luz e harmonia, sempre.